Quero agradecer aqui ao deputado Belzuini e todos os presentes, Belzuini principalmente convidou a gente, e deixar claro aqui que eu já fui até intimado para ver se eu consigo reduzir um pouco o tempo, porque para não atrapalhar o almoço aí da turma, né? Senão eu vou... não vou ser linchado aqui daqui a pouco. Então, vou tentar ser bem rápido. Vou até colocar meu tempo aqui para também não... Para tentar... Vou colocar aqui uns vídeos. Queria agradecer aqui o mestre em Direito, aqui, o Pedro Igor, né, que vai ser o meu debatedor. Aqui é o que tem que mudar, né? Eu vou, primeiramente, fazer uma contextualização da nossa legislação tributária em relação, do modo geral, para entrar na questão da produção e consumo, né, como já foi dito aí. Talvez seja melhor ficar de pé. Bom, gente, eu vou fazer aqui primeiro a nossa contextualização, porque a gente tem ali a nossa legislação, de um modo geral, aí, a Emenda Constitucional 1865, temos o nosso Código Tributário Nacional, que é o nosso Sistema Tributário Nacional, que foi na época que estava vigente. Temos o capítulo 3, que foi o patrimônio, sobre patrimônio e a renda. Capítulo 4, que fala sobre os impostos de produção e circulação, que seria nosso objeto de discussão aqui. Ele também está bem dilacerado no nosso CTN, porque os impostos especiais, que antigamente, que era aquele tributo específico sobre minerais, energia, abarcando até comunicação, um certo tempo depois tiraram. E eu sempre falo assim, o nosso sistema tributário já nasceu natimorto. Por quê? Porque o grande jurista que é até de cabeceira aí o doutrinador, né, Rubens Gomes de Souza, que é um grande doutrinador do direito tributário, ele, quando criou, ele foi inspirado na teoria, no direito tributário alemão, onde a questão da essencialidade tinha mais peso do que a questão legal. Isso aí já realmente... A gente vai tocar nesse assunto mais à frente, mas aí nós temos também a nossa Constituição Federal veio e mudou radicalmente, de tal maneira que hoje o nosso Código Tributário ele está bem desconectado com a nossa legislação. Então, vem lá o capítulo 1, fala sobre os impostos, depois foram criadas aí várias situações aí de quando a União começou a realmente colocar a mão pesada para aumentar as contribuições, de tal maneira que deixou os estados meio dilapidados, e ela ficou realmente gigantesca em relação, em termos de arrecadação. Nós temos aí a questão do princípio da seletividade, que é o IPI e o ICMS. O ICMS é facultativo, o IPI é obrigatório, que o IPI nosso tem mais característica de extrafiscalidade, enquanto o ICMS é mais da arrecadação, que é o principal tributo do Estado, né, responsável por mais de 80% da arrecadação. Vou fazer uma análise aqui, bem rapidamente, a respeito do IVA da União Europeia, né, que é regulada através de diretiva. A última diretiva foi até de 2006, mas ela é atualizada constantemente. A última foi aqui, aparentemente, foi em 7 de 2022. Então, lá tem esse IVA, realmente, ele faz questão de zelar pela neutralidade tributária, né, de tal maneira que a não cumulatividade seja respeitada. A alíquota lá, por exemplo, lá, não pode ser inferior a 15%, a não ser alguns casos específicos, igual alimento, remédio, medicamento, esses produtos essenciais que a população realmente mais carente precisa. Então, aí tem uma queda na arrecadação. Na Alemanha, por exemplo, a alíquota aplicada é 19%, e tem aqueles casos específicos para redução. Estima-se que, hoje, 130 países do mundo já adotam o sistema do IVA europeu, com algumas restrições. Nós temos aqui o IVA... Vamos colocar nos principais lugares do mundo. E a China, né, que é a grande questão, que lá o IVA é nacional, porque um dos grandes problemas do nosso IVA, aqui, que é o nosso ICMS, que é IVA, é justamente isso. Na verdade, é um sistema, é um tributo nacional que ele foi regionalizado, ele foi colocado subnacional. Então, isso aí foi o grande motivo da guerra fiscal que a gente assiste hoje aí de forma absurda, né? Nós temos os Estados Unidos, até coloquei os Estados Unidos, mas não é um IVA, mas foi colocado, mas é um sistema bem simples, onde a tributação é sobre varejo. Então, já morre lá no varejo e acabou. Você chega lá, você compra um produto, você fala o preço, você nem fala a taxa. Quando você vem lá, vem incluindo o valor da taxa.
Não tem crédito nem débito. Então, é um sistema único lá, na ponta lá do consumo, e está lá a alíquota imposta. Nós temos o Canadá, Austrália, Nova Zelândia, aqui, que é o GST, que é o Goods and Service Tax, que justamente eu acho que inspirou nossa reforma aqui, que é o Imposto sobre Bens de Consumo, se for traduzir literalmente é isso. A Inglaterra lá é o VAT, assim como lá da União Europeia, mas a Inglaterra agora com o Brexit pulou fora, né, mas continua mais ou menos a mesma doutrina do IVA. O Japão tem a alíquota de 10%, o Chile a alíquota de 19%. Então, nós vamos falar aqui sobre o imposto de produção, circulação e consumo, né, que representa hoje em torno de 39,3% da arrecadação, ou 12,92% do PIB. O ICMS, no caso nosso, é 20,56%, o ISS. Eu estou falando que vai ser objeto da reforma nossa, que, a princípio, vai sair no relatório agora, dia 6, né? Que esses 5 tributos que vão ser aglutinados para gerar o IVA. O ISS 3, o IPI 2,49, CONFINS 10 e o PIS/PASEP 2,72. Da arrecadação total. As principais distorções do tributo sobre a produção e consumo. Codificação essencialista atropelada pelo formalismo do sistema tributário. Justamente isso que eu falei no início lá. E, quando ele nasceu, ele queria mais tributar os indícios de riqueza, independentemente se a lei fosse bem tipificada ou não. Então, o direito alemão prevê isso. Se a pessoa teve um aumento de sua renda, de sua riqueza, aquele ali é passivo de tributação, independentemente se a legislação determina ou reza que aquele ali tem que ser tributado. Então, ele acabou sendo atropelado por nosso formalismo do direito. O conceito do direito privado está ali bem claro. Nosso direito tributário tem muita similitude com o direito penal, tem que estar muito bem tipificado, senão não pode ser cobrado. Nós temos a dissonância sobre contribuinte de direito e contribuinte de fato, porque, infelizmente, criou isso aí. Como é que é contribuinte de direito de fato, sendo que o contribuinte, que seria a empresa, por exemplo, está num estado e, muitas vezes, o contribuinte de fato está no outro estado, cria uma dissonância onde a renda, na verdade, vai para outro estado, o estado contribuinte fica... esse processo que a gente já discutiu aqui durante... Sim. Deixa eu ir para o outro lado. A ineficiência da não cumulatividade, né, o efeito cascata, todo mundo sabe que, infelizmente, o grande problema do ICMS nosso aqui dos tributos aqui do IVA, né, que em alguma fase da cadeia ele é atropelado aí por algum tipo de restrição do crédito, do tributo, de tal maneira que isso aí sai gerando efeito em cascata para tudo quanto é lado. Essa questão da tributação da origem que leva à guerra fiscal. Nós temos uma legislação específica agora, que é a Lei Complementar 160, que tentou minimizar essa questão, regulamentar, mas veio a emenda constitucional do 21, proíbe novamente os benefícios fiscais, mas ninguém respeita, porque não tem punição. A gente vê o caso de Minas Gerais, lá está todo mundo considerando benefício fiscal, independentemente se esteja cumprindo a regra lá de 95% da despesa em relação à receita corrente. O cálculo por dentro também já foi muito falado aqui. A falta de transparência prejudica o exercício da cidadania, isso é fundamental. Alta regressividade também, baixa neutralidade, conforme foi dito. Consumo de bens e serviços de famílias aí, que é 65% da composição do PIB, ou seja, é preciso realmente melhorar isso aí, porque o PIB nosso é extremamente influenciado pelo consumo. Então, tem que saber direcionar isso aí corretamente, de tal maneira que ele possa ter os impactos necessários na economia, que é um dos objetivos maiores. Então, a perda anual de arrecadação está lá desse imposto sobre consumo, aí, no modo geral, que seria 11,36% do PIB, o PIB está em torno de 10 trilhões hoje, né? Renúncia de 3,56%, inadimplência 3%, burocracia, isso aí tudo comparado com o PIB de 10 trilhões de reais. Né? A carga tributária setorial, a participação do PIB. Então, a arrecadação do Brasil em 2022 foi 2,8 trilhões. Né? A indústria, o peso dos impostos da indústria, que é o grande problema nosso aqui, justamente, aí, embora o peso da indústria na economia tenha caído, mas eles são os grandes responsáveis pelo recolhimento de tributo ainda no Brasil. Então, eles têm uma média, enquanto eles têm uma média de 46% de tributo, atualmente a média nacional é 25%. Isso aí faz com que, em 18 países em desenvolvimento, países que têm um grau de desenvolvimento similar ao Brasil, o Brasil é o 17º.
justamente pela regressividade do nosso tributo. Nós temos aqui o setor industrial, que fiz esse gráfico aqui, é 23,9% da indústria, então ele é responsável pela exportação de 63% de bens e serviços, fica claro aqui, né? De bens e serviços, pelos investimentos em pesquisa, e 34% da arrecadação de tributos federais e 27% da arrecadação de previdência, né, das contribuições. A indústria de transformação, que é importantíssima na nossa economia, que tem 12%, também apresenta esses índices de arrecadação, de tal maneira, realmente, que são os grandes penalizados hoje pelo nosso sistema tributário, principalmente na questão do IVA, do Imposto sobre Consumo e Produção. O PIB do Brasil hoje, com 10 trilhões, você vê como é que está a divisão dele aí, mais ou menos. Está em torno aí de, por exemplo, o serviço está 67%, indústria 23,6%, e a agropecuária, que é 8,8% em relação ao PIB, mas que tem crescido assustadoramente, né, em função da exportação. Isso aqui é um gráfico que eu peguei até do homem até muito criticado, aí, aquele que defende a tese do imposto único, que é um negócio meio... Muita gente acha, né, meio delirante, né? Mas tem algumas coisas interessantes, né? Ele criou esse gráfico aqui, é um gráfico que tem uma relação de regressão com dispersão, ele não tem muita proporcionalidade, mas ele vê ali como é que retrata a indústria de transformação ali, ó, 38%, intermediação financeira, tem o comércio. Então, em relação ao PIB, em relação à receita bruta, que é algo interessante, mas é só para ter uma visão como é que é a nossa situação, a nossa composição tributária no Brasil, do modo geral. O cenário atual dos impostos no Brasil, né, igual a gente já falei, a grande problema aqui é a profusão de legislação, é impossível acompanhar a legislação, alta regressividade, até 2 salários mínimos se paga 50%, acima paga 29%, acima de 30 salários mínimos, né? O tripé da carga tributária, consumo 75%, isso aí é só resumindo, né, mais ou menos por aí, incluindo a folha aí quando se inclui, né, falta de transparência, já foi dada, a guerra fiscal, inviável para a produtividade e competitividade, o PIB, por exemplo, 10 trilhões, você vê lá, que a carga tributária lá, 3,3%, a informalidade representa hoje 2,5 tri, 25% do PIB, tem a questão da renúncia, sonegação, estoque do contencioso na justiça, estoque do contencioso administrativo, burocracia, quer dizer, isso aí deixa o Brasil, dos 199 países, o Brasil lá na 184ª posição, entre os piores países do mundo, para variar. Aí aqui a PEC 45, eu vou falar sobre a questão dela, que ela inicialmente era imposto único, mas agora está ficando dual, vai ficar dual, já está definido, o relatório provavelmente vai sair e vai colocar isso. Nós temos aí as pessoas responsáveis, aí o coordenador, ele hoje é o deputado Reginaldo Lopes, eu acho que de estatura mediana, mas tem sido um gigante para tentar realmente aprovar isso aí. Eu acho que agora, eu estou até acreditando que vai sair realmente. As principais aí, né, já aprovadas na Comissão de Justiça, a extinção de 5 tributos, vai criar o PIS, CONFINS, IPI, ICMS e o ISS, né, vai ser criado, então, o tributo do IBS, e o CBS e o IS. O IS seria imposto sujeito à tributação, o antigo IPI, das externalidades negativas. São tributos que são produtos que causam problemas sociais, igual bebida, cigarro, essas coisas assim. IBS, que é o ICMS, e o ISS, que vai ser unificado. A contribuição vai pegar o PIS, CONFINS, e vai ter o IS, que é o IPI, que é a externalidade. Vai ter a contribuição. Assim se espera o relatório que vai vir dia 6, a previsão. Mais ou menos vai ser essa redação. O modelo com 3 alíquotas, né, mas também não é um negócio fechado. Isso aí realmente vai depender da situação. O IVA vai ser dual, vai ter uma competência da União, outra competência subnacional, que seria justamente ali o ICMS, o ISS subnacional. Então, se criaria, a princípio, uma agência nacional para gerenciar e tributar, e criar as regras tributárias necessárias. Então, ao longo do período de transição, nós temos aí de 6 anos, que é a mudança da origem para o destino, depois esses 40 anos aí, justamente para fazer a compensação da arrecadação para evitar prejuízo para os estados. Devolução para os mais pobres, né, que seria o feedback que se tanto falou aqui, isso aí também muito interessante, né? Vai ter um aumento da base de tributação, porque realmente hoje a gente sabe muito bem que muitos serviços hoje não são tributados e realmente isso precisa ser respeitado.
precisa ser tributado, precisa ser colocado dentro da base de tributação. Respeito pleno, tem esse princípio de respeito pleno à regra da não cumulatividade, o crédito financeiro, que seria tudo que comprar vai ter direito a aproveitar de crédito. Vai ter uma desoneração maior da produção, da exportação e dos investimentos. Isso aí realmente é extremamente importante, porque a indústria hoje não pode ficar arcando com todo o peso da tributação. Isso é um absurdo, realmente. Por isso que o Brasil hoje está totalmente sem competitividade, prefere comprar fora a produzir aqui. Caráter nacional e legislação uniforme, isso aqui é para mim, o grande feito da reforma é essa, porque o caráter nacional, porque não tem cabimento. Eu falo que eu trabalho na pasta, agora tem mais ou menos um ano que eu estou afastado, né, mas eu trabalho na pasta. É uma loucura a legislação nossa, ninguém entende, porque hoje em Minas Gerais, por exemplo, cada contribuinte tem uma legislação, um regime especial. Para você entender o que quer dizer, não tem nem como autuar, você tem que chamar o contribuinte e falar, você quer regularizar? Porque o nosso entendimento é esse, ou você quer perder o regime? Então, o cara, dependendo da situação, ele fala, ó, prefiro perder o regime, não vou regularizar. Então, porque é uma regra maluca que eles criaram lá. De tal maneira assim, a sua carga tributária vai ser 2%, de tal maneira que o crédito seu crédito vai ser de 98% da sua receita, a sua tributação, seu recolhimento vai ser em cima daquele valor ali. Cada um tem um caso específico, virou um pandemônio, realmente, só uma máquina de fazer doido. Vai ser uma apuração em guia única, né? Vai acabar com a guerra fiscal, justamente essa questão do destino e origem, aí, realmente isso aí vai deixar tudo para trás. Então, a simplificação, vai ter uma simplificação do custo do Brasil, desoneração das famílias mais pobres, a restituição, feedback, isenção, baixa incidência em itens essenciais da vida, isso aí é uma regra geral também do IVA, neutralidade e desoneração da produção, já foi dito, tributação no destino, apuração e recolhimento informatizado. As principais apreensões de receita são operações que podem gerar acúmulos de crédito de algumas empresas realmente aí que trabalham com exportação, setor agronegócio, por exemplo, ou então setor mineral, que tem um crédito estrondoso realmente, que vai ficar isso aí, tem que ter estudado. Aumento da carga tributária, isso aí também é um receio que o pessoal tem, porque como aumentar a base, e precisa aumentar, porque tem muita gente que não paga nada, então, quando todo mundo paga pouco. Ofende o princípio do pacto federativo, isso aí realmente a grande maioria entende que há uma ofensa, porque os estados vão poder somente colocar alíquota ali, atribuir, impor alíquota, o resto ficará por conta de uma legislação nacional, lei complementar, a princípio. Demora na transição dos regimes, também é um questionamento que talvez possa ser reduzido esse prazo aí. Os impactos negativos em estados de baixo consumo, né, estados de população baixa, onde o consumo é baixo também, isso aí, mas aí a regra de transição também vai tentar cobrir assim, o fundo também de amparo a esses estados fundos de investimento, né? Longo período de transição, coloquei ali, perda de competência tributária, que foi colocado no pacto federativo, sonegação provavelmente continuará, porque isso aí realmente não tem que atuar, que tem gente que realmente quer sonegar, não quer pagar, não tem... Existe uma cultura no Brasil de sonegação, sempre vai ter jeito, então, de arrumar uma fórmula mágica lá. Então, então, ser bem ligeiro, só... Está aí meus dados, se precisar de alguma informação, seu slide, eu passo para eles, então, vou ser bem rápido para não tomar muito tempo de ninguém. Então, é isso, a gente sabe o quanto é necessária essa reforma. De início, eu confesso que eu não estava muito fã da reforma, porque ela mexia somente, ela não mexe no eixo central do nosso sistema tributário, que seria tributar mais patrimônio e renda e deixar o consumo, diminuir o consumo, mas, infelizmente, tudo tem que ser por etapas, né? Infelizmente, é bom mexer no consumo e depois vai mexer no patrimônio e renda, porque do jeito que está hoje, realmente é uma loucura. A gente fala, Minas Gerais tem 10 superintendências, cada superintendência tem 50 auditores, gestores, para elaborar a legislação, ficar gerenciando, e tem a superintendência de tributação que fica elaborando não sei quantas legislações diariamente. Isso aí, realmente, quando nacionalizar, vai acabar. Então, é uma legislação complexa, redação mal feita, até mesmo assim, eles fazem isso mesmo para dar margem a várias interpretações, aí quem vai discutir é o judiciário, e aí vira esse pandemônio aí hoje que nossa sonegação aí, nosso contencioso está em torno de um valor do PIB, né, 10 trilhões. Um grande abraço para vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade.